Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandanan Brajajanaranjanan Yasodhanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanaranjana Yasodhanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 1, a árvore genealógica dos filhos de Manu. Deixa eu só ver aqui.
aqui. 4, 57, 50. Vamos ler 3 versos hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yo samsthiti vyatikaro pashamaya shristam sattvena dha suraganam anumeya tattva drishyadada brakarunena vilokanena Yachri Niketam Amalam Kshipatara Vindam. Saha, esta, Ayam ele, Shriti, do mundo criado, Vyatikara, calamidades, Upasha Maya, para destruir, Shristam, criado, Sattvena, pelo modo da bondade, Naha, nos, Suraganam, os semideuses, Anumeya Tattva, compreendido através dos Vedas, Drishyat, olhar sobre, Adabra Karunena, misericordioso, Vilokanena, olhar Yatki, Shri Niketam, o lar da deusa da fortuna, Amalam, imaculada, Kshipata, supera, Ravindam, lotus. Tradução. Oxalá, esta personalidade suprema de Deus, que é compreendida através da literatura védica, realmente autorizada, e que cria paz e prosperidade, para destruir todas as calamidades do mundo criado, tenha a bondade de lançar seu olhar sobre os semideuses. Seu olhar misericordioso pode superar a beleza da flor de lótus imaculada, que é o lar da deusa da fortuna. Significado por Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, que é a origem da manifestação cósmica, oculta-se sob as atividades maravilhosas da natureza material, assim como o espaço exterior ou a iluminação do sol e da lua às vezes são cobertos por nuvem ou poeira. É muito difícil encontrar a origem da manifestação cósmica. Portanto, os cientistas materiais concluem que a natureza é a causa final de todas as manifestações. Porém, segundo Shastra, ou literatura autêntica, como a Bhagavad Gita e outras escrituras védicas, compreendemos que por trás desta maravilhosa manifestação cósmica está a personalidade suprema de Deus. E, a fim de manter o processo regular da manifestação cósmica e ser visível aos olhos das pessoas que estão no modo da bondade, o Senhor aparece. Ele é a causa da criação e dissolução da manifestação cósmica. Os semideuses, portanto, oraram para ter sobre eles seu olhar misericordioso, a fim de serem abençoados. Eu vou ler o outro
os próximos 2 versos. Evam suraganaistata bhagavantavabhishtutam labdvavalokairyayatur architaugandamadhanam. Ó Vidura, assim os semideuses adoraram com orações a personalidade suprema de Deus, que aparecera como o sábio Narayana. O Senhor lançou-lhes seu olhar de misericórdia e então partiu para a colina Gandamadhana. Próximo verso. Tavi Malvai Bhagavato Hareransha Vihagatam Bharavyavayacha Bhuva Krishnau Yadu Kurudvahau. Esse Naranarayana Rishi é uma expansão parcial de Krishna. Agora apareceu nas dinastias de Yadu e Kuru, sob as formas de Krishna e Arjuna, respectivamente, para mitigar o fardo do mundo. Significado por Srila Prabhupada. Narayana é a personalidade suprema de Deus. E Nara é uma parte da suprema personalidade de Deus, Narayana. Assim, a energia e o energético juntos são a suprema personalidade de Deus. Maitreya informou Vidura que Nara, a porção de Narayana, havia aparecido na família dos Kurus, e que Narayana, a expansão plenária de Krishna, havia vindo como Krishna, a personalidade suprema de Deus, com o objetivo de salvar a humanidade sofredora das dores de fardos materiais. Em outras palavras, Narayana Rishi estava agora presente no mundo sob as formas de Krishna e Arjuna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Oxalá esta suprema personalidade de Deus, que é compreendida através da literatura védica, realmente autorizada, e que cria paz e prosperidade para destruir todas as calamidades do mundo criado, tenha a bondade de lançar seu olhar sobre os semideuses. Seu olhar misericordioso pode superar a beleza da flor de lótus. Então, aqui nesse contexto do Srimad Bhagavatam, Maitreya Rishi está descrevendo, não? Primeiro, ele agora, nesse primeiro verso, ele fala sobre a prece que os semideuses fizeram com o aparecimento
da divindade suprema, do Senhor Supremo, nessa sua encarnação como Narayana Rishi. É importante vermos aqui que realmente aqui essa encarnação ela é sempre colocada como Narayana, mas na verdade Vishnu mesmo é Narayana e Nara é a expansão de seu devoto, que quando Krishna esteve presente há 5.000 anos atrás, ele veio junto com seus associados. Por quê? Krishna não está nunca sozinho. Krishna está sempre junto com suas energias. Porque exatamente é isso que é o conceito da personalidade suprema de Deus. É bem diferente daquele conceito de Deus que os filósofos, assim, impersonalistas, não dualistas, que o seu zelo, eles têm um zelo bem intencionado, certamente, eles não querem que Deus seja confundido com qualquer outra entidade viva, limitada, e, portanto, conhecendo ele como o infinito, o absoluto, eles acham erroneamente, confundidos ainda pela energia de Maya, porque Maya, ela tem dois poderes, ela tem duas potências de envolvimento da entidade viva. Aquela primeira camada de ilusão, ela encobre a sua identidade espiritual, o nosso Swarupa, a nossa forma individual, a nossa plenitude espiritual é encoberta. E aí, numa condição ainda primordial, certo? Porque a entidade viva, ela é Tatastha Shakti. Tatastha Shakti significa que ela é energia marginal. E ela é uma alma eternamente condicionada. Ou seja, o que significa esse conceito de eternamente condicionada? Então, às vezes, eu lembro no começo do movimento, muitos de nós limos os livros de Srila Prabhupada, aí surgiu esse conceito de alma eternamente condicionada e alma eternamente liberada. Isso, assim, pirava a cabeça de muitas pessoas. Eu me lembro realmente um devoto na época, lembro que ele ajudou muito o movimento aqui no Rio de Janeiro, não? Que era o senhor, ele foi iniciado Vishnudasa, eu esqueci até o nome dele, ele era um oficial do exército, reforma, aposentado, não? E ele perdeu a fé porque ele não conseguia entender essa questão, alma eternamente condicionada, alma eternamente liberada. E esse conceito também cria muitas confusões hoje em dia sobre a discussão de onde a alma vem, alma cai de Vaikuntha, não vai do cai de Vaikuntha. Porque é importante entendermos a posição da diva. Porque a diva, ela é Tatastha Shakti, então significa. Se nós deixamos bem claro que existem dois tipos de almas, que na sua condição liberada, como Siddha, a perfeição, servem a Krishna. E o serviço delas está no mesmo nível, que é viver a Swarupaya Krishneranis, é do servo eterno de Krishna. Mas a diferença é que aquelas almas que vivem no mundo espiritual, que são expansões da energia interna de Krishna, que são expansões de Srimati Radharani, que são expansões da energia de serviço de Krishna, que são parishados, associados eternos de Krishna. Certamente eles são almas eternamente liberadas. Entende? Agora, por quê? Eles estão situados na condição de servir a Krishna assim, incondicionalmente.
Para eles não há a opção de não servir a Krishna, que acontece exatamente com nós. Desculpe eu trazer essa notícia, não, de que nós não somos Srimati Radharani, nós não somos Manyasoda, nós não somos Arjuna, nós não somos desses associados eternos de Krishna, que certamente eles, não há possibilidade alguma deles caírem nesse mundo material. Não há, porque eles não, o amor deles, a intimidade, a comunhão do amor deles com Krishna é devido à sua própria natureza. Parasya Shakti Vividaiva Suyate. Swabhaviki, porque eles são inerentes a Krishna. Então, é dito que a energia espiritual de Krishna ela é o brilho de Krishna. A Shakti de Krishna é o brilho de Krishna. E, portanto, este brilho nunca é parte do brilho direto ligado a Krishna. Então, ele não é... Agora, esse brilho, quando ele se expande no limite dele, então, às vezes, naquele limite, as trevas vêm em cima daquele limite e às vezes não. Então, esta questão, essa parte ali da parte final da energia espiritual de serviço a Krishna, que é inerente a Diva, senão Chaitanya Mahaprabhu não falaria isso. Jivera Swarupa Hoy, Krishnera Nitya Dasa, Krishnera Tatasta Shakti Beda Prakash. Então ele está dizendo que essa condição de servo eterno de Krishna não é apenas uma prerrogativa, uma qualificação da sua energia interna, a sua energia marginal também é isso. Jivera Tatasta Shakti Beda Abheda Prakasha. Elas são iguais e ao mesmo tempo diferentes de Krishna. Então, né, essa é a natureza. Elas são iguais porque elas partilham da natureza da condição de servos eternos de Krishna. Mas ela pode, às vezes, ficar iludida pela energia material. A energia material, ela distorce a natureza da energia espiritual. A energia espiritual nos conecta e faz servirmos a Krishna. E a energia espiritual nos desconecta. Por isso que é separado e não separado. Beda a Beda Prakasha. Então a entidade viva, ela tem essa natureza. Então o que acontece? Então, se a diva, ela é essa energia marginal, então muitas pessoas falam, não, a jiva não caiu do mundo espiritual, ela veio do Brahman, porque Tatasta, o Brahman. Não é bem isso. Primeiro de tudo, nós não podemos botar categorias materiais de tempo ou de espaço, dizendo que a alma veio de um lugar e não de outro, foi de um lugar para outro, que é a característica do espaço material, e que também houve um tempo em que ela não era e depois há um tempo que ela é. Entendeu? Aquilo que é sempre foi. Entendeu? Então, se a natureza da entidade viva, que ela observa eterno de Krishna, essa condição de eternidade de Krishna, que a sua natureza não está situada dentro da nossa categoria de tempo e espaço. Entendeu? Porque na nossa dimensão existe um passado e vai ter um futuro. Mas no mundo espiritual não há isso, lá é o tempo sempre presente. Então não importa queremos entender na categoria nossa de tempo de um passado. Então não há um passado para a entidade viva no seu plano espiritual. É uma eternidade. Então se no futuro nosso a entidade viva vai alcançar a condição de servir eternamente a Cristo, porque é sua natureza inerente, ela vai fazer isso no plano espiritual. O plano espiritual não tem passado nem futuro. Então se mesmo que no nosso passado nós não estivéssemos no mundo espiritual, nós podemos no nosso futuro estar lá, o nosso passado e o nosso futuro lá é a mesma coisa. Então, na verdade, somos servos eternos de Krishna. Então, esse tipo de argumentação leva a muito sectarismo, grupismo, entende?
Então, portanto, por que que, agora vamos ver, por que que agora, se essa confusão se apresenta por causa de alguma coisa, exatamente porque se descreve que a entidade viva, a diva veio do Tatasta. O que significa que veio do Tatasta? O Tatasta é aquela condição que você nem está plenamente na energia interna, nem está na energia material. E você tem o seu livre-arbítrio de escolher qual que você fica. Então, quando a entidade viva não exerce o seu livre-arbítrio de ser, de exibir a sua natureza de ser, energia, alma então, condicionada. Vamos ver o que é condicionada. Eu acho que condicionada só pela energia material. Não. A entidade viva também pode ser condicionada pela energia espiritual. Então, quando a entidade viva está condicionada pela energia espiritual, aí ela manifesta a sua natureza plena de poder servir. Ou seja, a jiva mesmo, assim como uma pessoa, ela tem uma natureza, mas às vezes ela tem uma profissão, ela tem uma qualificação, mas no momento ela não está trabalhando, ela não está manifestando. Então, a entidade viva. Mas essa natureza de servo eterno de Cristo, a nossa raça, nosso bhava, ele só se manifesta na presença da energia interna de Krishna, dos associados eternos de Krishna. Então é por isso que Krishna deixa bem claro que aquele, se referindo a nós, claro, que as escrituras védicas foram reveladas para nós, para nos reformar. Aquele que pensa que é o meu devoto, não é o meu devoto, mas aquele que é o devoto do meu devoto, é o meu verdadeiro devoto. Então isso significa que nós, como Jiva, eu não sou uma expansão dos associados eternos de Krishna. Entende? Eu tenho a minha condição. E quando eu não opto pelo meu livre-arbítrio, que eu quero servir a Krishna seguindo os passos, então, significa que o nosso sadhana, portanto, no seu lado mais maduro, que é chamado Raganuga Sadhana. Então, Raganuga Sadhana, assim como o Vaidhi Sadhana, no Vaidhi Sadhana, nas práticas sobre regras e regulações, é essencial para nós, no nosso estado enfermo, de ter se abrigado no colo da bruxa Maia, né? Então nós temos que acordar, como está dizendo aquele famoso, parece muito bonito. Jir Jago, Gorachanda Bole, Kotani Rajao Maya, Pisachira Kole. Quanto tempo? Acorda, alma adormecida. Acorda, jiva adormecida. Quanto tempo você vai ficar aí dormindo no colo de Maia? Quanto tempo você vai ficar sendo condicionado por Maia? Venha ser condicionado por mim. Então, na verdade, isso tem que tomar muito cuidado, que essa minha reflexão não possa ser confundida com impersonalismo, tá? Porque o impersonalismo diz que assim, a alma é tatasta, ela é e manifesta, ela é Brahman. Brahma Satyam Jagat Mitya. O Brahman, o ser, é real. Prakriti, a energia, a Shakti, é ilusão. Então nós pensamos que somos Shakti, é ilusão. Porque o personalista não distingue entre Shakti espiritual e Shakti material. Ele não distingue entre Yogamaya e Mahamaya. Só os Vaishnavas conseguem ter essa lucidez, porque eles ouvem o que Krishna fala sem especular. Agora, o impersonalista, o seguidor do não dualismo absoluto, Advaita, Kevala Advaita, ele especula. E, portanto, procura torcer as afirmações, ou melhor, ele procura colocar que o primeiro passo na vida espiritual, que é entender que eu sou
tatasta. Eu sou alma espiritual eterna. Então, esse é o chão do nosso ser. Somos seres eternos. Mas só entender Sat, que eu sou, sem se conectar com o conhecimento espiritual e que leva a atividades espirituais. Porque é na associação. Por isso Krishna, quando ele fala sobre as energias, as múltiplas energias que é dele, né? Parashashakti, Vividai Vasuyate, Swabhaviki. Eu tenho muitas energias, elas me são inerentes, ou seja, não são diferentes de mim. Elas são minha parte interna. Jnana Balakre. E elas manifestam conhecimento. Então significa que quando nós não estamos associados com esta energia de Krishna, que manifesta atividades, conhecimento, sentimentos, desejos, nós ficamos numa condição adormecida. Mas essa condição de sermos tatasta, antes de nos associarmos com as energias, é eterna. Mas nós não podemos sentir em termos de eternidade, em termos de um passado nosso. Passado e futuro não existe no plano espiritual. Mas é uma natureza inerente de que quando nós não nos associamos com a energia espiritual, não é que essa é a nossa condição. O impessoalista também tenta falar isso, que a condição da alma é Brahman, é impessoal, e quando ela se associa com a energia de Krishna, ela sofre o Padi, que é o ego. E, portanto, o impersonalista considera que a identidade da alma, o Swarupa da alma, é a mesma coisa que o seu ego. Da mesma forma que ele considera que Krishna também. A diferença é que o Brahman, quando ele é condicionado por Maya, ele assume a forma de Ishvara. Mas nós, que somos pequenininhos também, quando assumimos a forma de Diva, mas em última análise, Diva e Brahman é a mesma coisa. Então, essa é a filosofia advogada pelo Advaita, advogada pelos Mayavadis, impersonalistas. Então, ela apenas está falando uma parte do filme, entende? Que não somos o corpo material e de que não devemos ser influenciados pela natureza material, por cuja influência adquirimos realmente este ego. O Senhor Supremo também, mas só que ele não é influenciado, ele assume uma forma material, o Viratarupa, a forma universal, que é a sua forma material cósmica. Mas ele não está sob o controle dela, que é diferente de nós. Então, portanto, a entidade viva, ela tem que sair meramente, como o Prabhupada fala, o primeiro passo na autorrealização é entender que eu não sou esse corpo. Eu não sou esta personalidade manifesta pela energia material. Eu não sou este ego, entende? Condicionado pela energia material. Mas eu sou aquele ego espiritual puro que tem a natureza de servir a ele e amá-lo unicamente quando estamos sob a influência, estamos condicionados. A palavra condicionado significa ser influenciado. Estamos preparados, nos é dado acesso à nossa natureza essencial de servir a Krishna não se manifesta quando nós não nos associamos com a energia espiritual. Por isso que Srila Prabhupada fala, nós, para servirmos a Krishna, temos que servir na associação dos devotos. Prabhupada fala. Ou seja, servir na associação dos devotos é exatamente isso, servir a Krishna sob a influência daquilo que os devotos representam, que é a energia interna de Krishna, a energia de Srimati Radharani, a energia do serviço devocional. Então, por isso ele diz, né, criamos a ISKCON, criamos essa sociedade da consciência de Krishna para que as pessoas possam se ocupar do serviço devocional na associação dos devotos. Aí ele diz,
Como que é importante esse ponto de Srila Prabhupada, eu nunca esqueço, que ele diz: a pessoa não pode pensar que ela pode se ocupar no serviço devocional maduro fora da associação dos devotos. Porque fora da associação dos devotos, o serviço devocional nunca fica distinto de atividade materialista. Então, exatamente isso. Jivatma, a energia marginal, se ela não se associa com a energia interna, a energia espiritual, a sua fé, Shraddha, não se torna Bhakti. A sua fé se torna Maya, apego, confiança de que eu vou ser feliz neste mundo material. Então a devoção a Krishna, ela volta para si mesmo, devoção a si mesmo. Por isso que Bhagavad Gita explica assim que o demônio pensa. Ele está totalmente influenciado. Jvaraham, eu sou Deus. Rambogi, eu sou um desfrutador. Então aqui a pessoa, tudo aquilo que é para Krishna, Ishavasya Midam Sarvang Yatkincha Jagatan Jagat. Mesmo nesse mundo material, nós ainda estamos iludidos, mas por isso que o serviço devocional começa exatamente em Karma Yoga. Apesar de eu ainda estar envolvido, mas eu lembro de Krishna. Então essa lembrança de Krishna vai me purificando, eu vou me desapegando para que eu possa, com o conhecimento espiritual, de novo desenvolver isso. Então o processo dessa nossa fé, quando ela é regada, quando ela é alimentada pelo conhecimento espiritual da revelação, quando ela é alimentada, quando ela é regada, quando ela é nutrida pela vibração transcendental, pelos santos nomes, por Krishna Katha, por Hari Katha, nós assim purificamos a nossa identidade e aí podemos nos ocupar no serviço devocional. Agora, por isso que nós não podemos pensar que o devoto ele só vai ser devoto porque ele aceitou Krishna. O processo da consciência de Krishna não é um processo de conversão. Não adianta. Agora eu posso me converter, alguém pode argumentar com filosofia que Krishna é Deus e que eu sou eterno. Eu consigo, é coerente, eu aceito. Mas se eu não desenvolvo o meu bhava, as minhas emoções, se eu não transmuto essas emoções, daquelas emoções que faz com que eu fique meditando nesse mundo material. Dayate, Vishaya, Punsha, Sangate, Shupajayate, e assim fico me apegando nesse mundo material, desenvolvendo desejos materiais, mesmo que externamente eu tenha um rótulo. Prabhupada fala isso, citando Srila Bhaktivinoda Thakur, que existe um Vaishnava, que usa tilaka na testa, cante no pescoço, ele parece um Vaishnava, mas não é um Vaishnava, porque ele está interessado apenas em quê? Sexo e opulência material, sexo e dinheiro. Então, por quê? Não estamos desenvolvendo ruti, não estamos desenvolvendo a sakti, pela nossa incapacidade de seguir o sadhana, o processo do serviço devocional, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, Vandanam Dasyam, Archanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam, esse processo que é para reverter a alma, ela não é por natureza Brahman apenas. Brahman é o chão dela, mas ela tem a necessidade de ser condicionada por alguma coisa. E se ela não se condiciona, se ela não é influenciada, se ela não é estimulada, se ela não é levada a Krishna pela energia espiritual, que nós buscamos ela começando na associação dos devotos, quando nós aceitamos um mestre espiritual e ele nos faz com que possamos nos imergir na energia espiritual de Krishna. E aí a energia material nos condiciona e desperta em nós aquilo que é a natureza desta energia espiritual, Nitya Krishna Dasa. Agora, Maya, ela tem outra agenda.
Maya tem outra agenda. Entende? Então, por que eu estou falando essa questão dessa diferença entre nós? Porque Krishna, ele vem com seus associados dessa energia espiritual, que são expansões da parte interna da sua energia, essa parte interna. Por isso é dito que, quando se fala que uma alma, que a alma nunca cai realmente, aquela alma que está 100% na sua condição, ela não cai, mas aquela alma que ainda está ali, ela dá muita importância ao seu livre-arbítrio, sim. No mundo espiritual, não. Mas por que livre-arbítrio? Eu não quero saber, eu não quero decidir se eu quero isso ou não, eu quero o que Krishna quer. Então, o livre-arbítrio no plano espiritual é a vontade de Krishna. Agora, nós não. Nós ainda temos que ter um livre-arbítrio entre a não vontade de Krishna e a vontade de Krishna. Então, essa é o nosso defeitozinho de fabricação. Tá? Que somos divas. Essa energia. Então, Krishna, mas vamos dizer, agora, tudo bem, desculpa, eu estou falando a má notícia aqui, entende? Mas existe a boa notícia, que entra exatamente nessa natureza de Achintya, do inconcebível. Veda, Veda. Achintya, Veda, Veda. Então, a nossa tradição de Chaitanya Mahaprabhu nos traz esta chave hermenêutica, essa chave de interpretação de que uma coisa é e ao mesmo tempo não é. Uma coisa não é, mas ao mesmo tempo ela é. Então, apesar de nós não sermos energia interna de Krishna, sermos apenas uma tatasta, mas quando esta energia tatasta está em contato, ela adquire todas as qualidades da energia interna de Krishna. O seu destino é esse. E o não cumprimento desse destino, nós fazemos exatamente o contrário. Pensamos que somos Krishna. Aí nós adquirimos o sentido de pensarmos que somos Purusha. Então, no plano espiritual, ninguém quer ser Purusha. Todo mundo quer ser Shakti. Por isso é dito que no mundo espiritual não entra homens. Ou seja, não entram Purushas. Não entram quem quer ser o Purusha. Porque só tem Govindam Hari Purusham. Govinda é o Purusha original. Mesmo em tradições, mesmo na tradição shivaísta, que não é Vaishnava, mas também é baseado na revelação védica, diz que Shiva não é Shiva sem Shakti. Shiva sem Shakti é Shava, é um cadáver. E é dito que no mundo de Shiva só entra mulher. Ou seja, no plano espiritual só pode entrar quem entendeu, eu sou Shakti, eu sou energia de Krishna, energia serve energético. Então, esta nossa condição perene, essa nossa condição eterna, não a imperfeição, é a perfeição. A nossa perfeição não é sermos perfeitos, a nossa perfeição é sermos imperfeitos em relação com o perfeito, mas quando o imperfeito está conectado com o perfeito, ele é perfeito. Então, por isso que quando nós nos aproximamos de Krishna, servimos a Krishna através dos devotos chamados Ragatmika. Então, estes Ragatmika, nós podemos falar que os devotos Ragatmika são dois, na verdade são um, são aqueles que estão servindo a Krishna espontaneamente, sem optar. Aniabilasita Shunyam, incondicionalmente servindo ele sem nenhum tipo de interferência. Ananya Bhakti, serviço nacional. Então, são exatamente os arquétipos da devoção, os associados eternos de Krishna, e aquelas almas que se associaram, que vivem seguindo os passos dele, e as atividades delas são a mesma. Krishna, Srimati Radharani, que é a energia interna arquetípica, original, ela quer
que todas as outras almas sirvam a Krishna. Shrimad Radharani não quer. Então, mesmo nós, eu falei, essa é a boa notícia. Quando nós aceitamos voluntariamente sair do colo de Maya, quando nós aceitamos voluntariamente servir esses devotos, aí como Krishna diz, quem pensa que é devoto, não é devoto. Então, quando nós pensamos que somos esses devotos, Ragatmika Parishad, do plano espiritual, e pela graça desses associados eternos de Krishna, e pela graça de Krishna desenvolvemos prema, amor por Krishna, nós nos tornamos como ele. Nós também, por isso que é dito que Ragatmika pode ser os dois. Ragatmika é aquele que está situado na condição de Siddha, de perfeição de servir a Krishna. Então nós não podemos diferenciar, mas quem é que é a expansão eterna de Krishna, ou quem é aquelas jivas que se tornam, não importa. A atitude de servir a Krishna nos torna no mesmo nível que a energia interna de Krishna, apesar de não ser. Então, de novo, nós aplicamos o conceito de Beda, Abeda, Prakasha, até aqui. Entende? Então, portanto, nossa condição é que nós estamos além da energia material. A nossa natureza não é da energia material. A nossa natureza é da energia espiritual. Então, portanto, quando nós aceitamos ser condicionado por aquilo que é condizente ao nosso Swarupa, a nossa condição eterna de ser o servo de Krishna. Agora, quando nós nos associamos pela energia externa de Krishna, aí nós saímos da nossa condição. Krishna deixa bem claro isso, que quando ele enumera, mesmo na Bhagavad Gita, né, quando ele fala sobre as suas duas energias, nós estamos na energia espiritual. Mas aí não há distinção entre a parte da energia espiritual, que são os parishads, associados eternos de Krishna, e a parte da energia espiritual, que somos nós, que tem esse livre-arbítrio, que faz nós pisarmos na bola e pensarmos que somos Krishna. Então, Maya é o diferencial. Então, esta Maya, ela nos conduz para Krishna ou para fora de Krishna, porque ela é... Então, por isso, esta Maya, que os Vaishnavas distinguem entre Yoga Maya e Mahamaya. Isso é aquela Maya que condiciona a entidade viva na sua condição de comunhão com Krishna, e aquela Maya que encobre a entidade viva com Mahat. Então é Mahamaya. Mahat significa os elementos materiais. Aquela Maya que faz nós pensarmos que somos o corpo, que somos a mente, esta Maya entende? E, portanto, a energia interna de Krishna é a energia pessoal. Não é uma energia impessoal. Por exemplo, Krishna tem várias energias, energia material, energia espiritual, energia... Então, e mesmo entre esta energia espiritual de Krishna, Krishna tem várias potências. Por exemplo, na energia espiritual de Krishna, existem 3 divisões. Sandhini Shakti, Samvit Shakti e Hladini Shakti. Então, existe aquela parte da energia espiritual de Krishna que cria o mundo, que mantém o mundo, que é a energia que é de sustentação. Existe aquela energia, entende? De conhecimento. Entende? E existe aquela energia de bem-aventurança nos diferentes relacionamentos. Então, é na associação com essas energias, Hladini, Shakti, Sandhini. Então, o impersonalista, ele se aproxima de Krishna pela energia básica, energia de Shakti, Sandhini, e, portanto, ele realiza um aspecto da sua identidade, que é Aham Brahmasmi, que eu sou Brahman. Então, tudo é Brahman no mundo material, tudo é Brahman no Brahmajyoti, tudo é Brahman no mundo espiritual. Mas só que no mundo espiritual não se manifesta apenas a energia de Sandhini, lá, junto com Sandhini tem Samvit,
é aquele conhecimento que nos dá o relacionamento com Krishna. E existe Ladini, que é a energia que permite o relacionamento de amor. Porque sem relacionamento, sem raça, não há bem-aventurança. Está dito no Taittiriya Upanishad que ele é raça, Krishna é raça. Em última análise, Krishna, através da sua energia Ladini, ele manifesta a possibilidade de que tenhamos raça. Então, através dessa energia de Krishna, nós desenvolvemos Ananda. Ananda, Rasohyavayam Ananda Bhavati. Então, é só realmente através de raça, de um relacionamento. Então, portanto, primeiro, a nossa identidade é manifestada por Samvit Shakti, tá? Que nós somos almas espirituais, parte integrante de Krishna. Então, nós não somos Jivatma, e ele é o Paramatma. Nós somos a alma do corpo. Então, essa condição de ser a alma do corpo é que cria o equívoco de entendermos que Krishna, o Purusha, sou eu. Então, o ato de você esquecer disso faz com que você seja puro. Então, a energia material é a energia da sombra da energia espiritual. E a sombra, ela se manifesta invertido. Ela se manifesta limitado. Então, quando a diva, que tem a sua natureza de pura, por isso que ela é chamada tatasta, por isso que é dito que o seu local de originação, de base, é o Brahman, porque ela é eterna. Mas ela precisa, para manifestar a sua identidade de jiva e criar a alteridade que vai haver um relacionamento, ela precisa dessa associação mais intensa com a energia de Samvit. Se ela está só, ela é com a energia de Sandini, que é a Shakti do Brahman. Ela precisa de associação com a Samvit Shakti, que é a Shakti de Paramatma. Eu estou sentado no coração de todo, como Paramatma, e de mim vem o conhecimento, de mim vem o esquecimento, de mim vem toda a lembrança. Então, portanto, é dito que é em Paramatma que o conceito de Deus como pessoa se estabelece. Mas como nós ainda estamos condicionados, em Paramatma é dito que a manifestação de Deus localizada no mundo material para nos guiar. Então, Paramatma nos purifica, e é exatamente esse o processo que os yogis fazem. Chegar ao nível de purificar a consciência para que o conhecimento espiritual se manifeste, porque o conhecimento espiritual não se manifesta enquanto a nossa mente está nos gunas, e também esse conhecimento espiritual não se manifesta quando você está só na condição de tatasta, sem associar com nenhuma energia. Associou com a energia material, o Samvit Shakti nos dá o conhecimento mundano, conhecimento espiritual, e aí esse conhecimento espiritual nos purifica. Então, por isso está dito Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Shanta Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yang Shamasundaramatinya Gunashwarupam Govindam Haripurusham Tamaham Bhajami. Que é dito que aquelas almas que puderam untar os seus sentidos com a polpa de amor por Deus, aquelas almas que receberam essa polpa da energia de amor de Krishna, do mundo espiritual, da energia de Srimati Radharani, que elas podem ver sempre no seu coração o Senhor na sua forma de Shama Sundara. Então é dito que Shanta Sadaiva Hridayeshu, aqueles que se purificaram, essas almas santas, veem no seu coração purificado. Então isso é a manifestação de Samvit Shakti. Então por isso podemos ver, a Sandini Shakti nos dá a realização de Brahman. A Sandini Shakti nos dá a realização de que nós não somos o corpo, somos alma espiritual eterna. Aham Brahmasmi.
isso é errado, os impressionistas pregam. Não, isso não é errado. Prabhupada deixa bem claro. A realização do Brahman não é errada. Ela é apenas propedêutica, ela é preparatória, é o primeiro passo. Aí eu entendo que eu não sou o corpo, sou alma espiritual eterna. Aí temos que nos associar com Samvit Shakti. Por isso que Samvit Shakti é a energia de Lakshmi Devi. Nós temos o Bija Mantra, né, que é o mesmo Bija Mantra do Guru. Entende? Ain, entende? Que nos conecta. O Guru é o representante da energia de Samvit Shakti. Também, é dito que o Guru ele pode representar Samvit Shakti, mas também pode representar Ladini Shakti. Então, são os dois aspectos do Guru. Tá? O Guru é o representante de Balarama, que tem a sua Samvit Shakti. E também ele é o representante de Shrimati Radharani, que traz, além disso, aquilo que Radharani, ela traz algo além de Shrimati de Balarama, que é a relação com Krishna. Então, o mestre espiritual, como representante de Balarama, ele nos faz ver claramente que não somos o corpo, não somos o ego, mas somos alma espiritual eterna. E temos, portanto, um relacionamento. E essa natureza eterna não é apenas ser, é ser e consciência. Por isso que a palavra Atma em sânscrito, os impersonalistas Shankaracharya falam Brahman, Atma é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, mas por que são palavras diferentes? São palavras diferentes que têm contextos etimológicos diferentes. Então, a palavra Sat, que indica o Brahman, significa que eu sou. Por isso que os impersonalistas adoram usar esse mantra. Deus é eu sou. E, portanto, a relação do Deus eu sou te coloca preso no impersonalismo. Agora, o verbo, entende? O conceito da realização de Paramatma não é eu sou, é o si mesmo. Eu sou, mas eu tenho consciência do que eu sou. Então a palavra Atma, em sânscrito, significa si mesmo. Ela vem do pronome si mesmo, um pronome reflexivo. Mas ela pode, no dicionário, pode se referir ao corpo, ela pode se referir à mente, ela pode se referir à inteligência, ela pode se referir à alma e pode significar a Deus. A palavra Atma, ela tem uma variedade de sentidos que são determinados pelo contexto em que ela está colocada. Então, qual é o contexto em si? Então, si mesmo significa aquilo que você identifica como sendo você. Então, se uma pessoa está iludida pensando que é o corpo é o Atma, é o si mesmo. Isso também é interessante que esse conceito foi desenvolvido por um filósofo alemão, Heidegger. Ele nos dá o conceito do Dasein, o ser no mundo. Entende? Estar no mundo é o ser que está no mundo. Então, nesse sentido, aí o Atma devido ao corpo. Se eu penso que eu sou o corpo é o Atma. Agora, se você é um pouco mais além, você vê, não, o corpo não é, eu sou a consciência, eu sou uma mente, as emoções, aí você vai identificar que o Atma, que o si mesmo é a mente. Então, por isso, às vezes, nós encontramos da Bhagavad Gita, quem estuda sânscrito, você vê que essa palavra Atma pode ser traduzida em tudo isso. Às vezes Prabhupada ali, Atma é mente, Atma é a si mesmo, Atma é Deus. Então, dependendo esse conceito. Então, isso é a atuação da Samvit Shakti. Samvit Shakti vai nos dar, é diferente que Sandhini Shakti, que é a base do conhecimento do que é eterno. Agora, Samvit Shakti é aquele que tem consciência. E Krishna, quando define no chamado Bhagavad Gita, né? Ele Sarvasya cha aham gridisham vito. Eu estou sentado no coração de todo mundo, e de mim vem o conhecimento, de mim vem o esquecimento, de mim vem a lembrança. Ele é a fonte. Portanto, realizar Brahman é a realização ontológica, ou seja, a realização do ser. Agora, realizar Paramatma é a realização gnoseológica, a relação do conhecimento da sua própria posição de identidade.
Porque se essa identidade não é estabelecida, e essa identidade é estabelecida não sob a influência dos modos da natureza material. Portanto, esse estado é chamado de Shuddha Sattva. Shuddha Sattva, só no modo da bondade pura, sem influência das dualidades que faz. O impersonalista também realiza, livrando a dualidade, mas ele joga fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê. E aí ele não consegue passar do conhecimento de que não é o corpo para a sua identidade espiritual, que é só realizada sob a influência da energia Sanvit, do mestre espiritual do conhecimento. E aí sim, então por isso Prabhupada fala que o Guru ele está no nosso coração como Paramatma. E, portanto, o mestre espiritual é o representante externo de Paramatma, porque Paramatma é o único Guru. Ele é o Guru. Mas ele está no nosso coração guiando. Mas a nossa consciência está contaminada. Nós não podemos ouvir o Guru Krishna como Guru interno falando. E por isso os yogis purificam o Yoga Chitta Vritti Nirodha para poder ouvir Krishna lá. Então, como nós não podemos ouvir, Krishna ainda é tão misericordioso quando ele vê o seu desejo lá, olha lá, a sua vontade de realmente querer ouvi-lo, sua vontade, oh Deus, por favor, se revele. Aí estamos buscando toda a religião, vamos lá na catolicismo, vamos lá na Umbanda, vamos lá no espiritismo, vamos lá no budismo, estamos buscando Deus em algum lugar. Nós estamos buscando o Guru. Aí quando Krishna entende, ele vê a nossa sinceridade. Por isso está dito aquele dito que quando o discípulo está preparado, o Guru aparece. Então quando Krishna vê, aí ele externo, como nós não podemos ouvir ele internamente, ele vem e fala externamente. E se nós acreditamos que ele é representante, se nós temos essa convicção, essa realização de que ele é o representante que Krishna enviou para a gente, aí sim, Krishna, como Paramatma, nos dá insight, nos dá realização. Yasya deve parabhakti, yatadevi tataguru tasyati katitahi artha, prakashanti mahatmanaha. Somente aquelas grandes almas que têm fé em Deus, Yasya deve parabhakti, tem devoção suprema em Deus, Yasya deve tataguru, e tem o mesmo grau de devoção e de fé no mestre espiritual. Que ela entende como é espiritual, é Paramatma falando. Entende? Eu não consigo ouvir aqui, mas eu estou ouvindo Paramatma falando ali. De uma maneira que o meu sentido pode ouvir. Aí é essa pessoa, única e exclusivamente é essa pessoa com esta fé, que não vê que não há diferença entre o que o Guru fala e o que Krishna fala, é que todo o mistério, Yasadevi Parabhakti Tataguru, Katita Riarta Prakashanti Mahatmanaha. Somente essas grandes almas que têm essa fé, que o mistério é revelado no coração. Então isso é um insight. Então vamos ver que quando nós temos fé no mestre espiritual, Paramatma fala, esse sim, esse tá legal, ele está preparado, ele aceitou purificar a mente, agora eu vou dar insight. Isso é importante, ver como essa questão de insight é importante para o Prabhupada mesmo, quando ele nos educa a ter conhecimento espiritual, ele fala, vocês têm que, vocês não devem mudar o que eu falo. Mesmo que vocês não sejam iluminados, mesmo que vocês não sejam perfeitos, repitam o que eu falo, não mudem. Falem como papagaio. Então, enquanto nós ainda não temos a realização, nós temos que ter a fé no mestre espiritual. Mas depois, Srila Prabhupada também fala outra instrução que aparece completamente diferente dessa, por isso que nega essa. Prabhupada tem um lugar que ele fala assim, umas cartas, ele diz, não preguem como papagaio, preguem as suas realizações. Então, significa que neste processo de se relacionar com o Paramatma, que é a fonte de toda a sabedoria, quando nós somos neófitos, enquanto nós não podemos ouvir, temos que ouvir o mestre espiritual. Mas quando nós
sendo orientado, tendo um relacionamento correto com este mestre espiritual, que é o representante de Krishna, Tadvidi pranipatena pariprasnena shivaya, qualificação correta, Tadvigyanartum Taguru Eshavim Gacher, devemos nos aproximar do espiritual humilde, Tadvidi Pranipratena, humildemente, Pariprasnena, fazendo perguntas relevantes ao mestre espiritual, para o nosso avanço espiritual e servindo ao mestre espiritual. Então, quando nós temos essa atitude, quando o nosso relacionamento é maduro com o mestre espiritual, Krishna aceita vir guiar. E aí nós podemos ter realizações. Então, Prabhupada queria que nós saíssemos só da condição infantil de discípulos, de devotos, que não tem realização, mas tem fé na realização do Guru e transmite, e prega. Por isso que o Sankta mais elevado, a pregação mais elevada dentro do nosso movimento é distribuir os livros de Srila Prabhupada, porque não existe um pregador melhor. Mas também Prabhupada queria que nós também tivéssemos realizações espirituais. Prabhupada falava, escreva tudo, escreva as suas realizações, mesmo que seja uma linha, procurem ter realizações. E essa realização vem em decorrência na proporção que você está assim, aceitando a purificação, que vem na associação dos devotos, como o Rupa Goswami falou. Shraddha, Adal Shraddha, primeiro a fé. Tá? Em Krishna e no Guru. Aí se nós temos, se essa fé nos leva a que Guru, essa do Sangha, nos leva à associação dos devotos. Se nós continuamos com fé, a nossa fé aumenta nos seus devotos, nós vamos querer ser devotos. Aí vamos querer agir como eles. Aí vamos praticar Sadhana Bhakti, ou Bhajana Kriya. Sadhana Bhakti vai de Sadhana, Bhajana Kriya, Raga Sadhana. Nós vamos ocupar. E a consequência dessa prática do serviço devocional na associação dos devotos, porque fora da associação dos devotos, o Prabhupada falou, nós podemos ainda nos confundir, misturar vida espiritual com vida material. Veja, olha, dá uma olhada, eu vi muitos devotos que conheciam a filosofia, tinham muito conhecido, sabe, os santos, mas eles chegam muito a se desviaram, porque não associavam com devotos. E não se associavam com os devotos, e não praticava sadhana, não cantava Hare Krishna. Aí eles começaram a se desviar, ofender Prabhupada, entender errado, entender... Porque então, essa é científico. E aí, quando a pessoa executa o serviço devocional na associação dos devotos, sendo levado pela fé de que o Guru, que os devotos estão fazendo, é o que Krishna quer, que o serviço a Krishna é através desses devotos, aí ele vai desenvolver, o seu coração se purifica. É anarta nirviti. Tudo aquilo que é anarta, indesejável no coração, vai embora. E aí a pessoa fica estável, nishta, se estabelece na vida espiritual. Ele deixa de ser um devoto ioiô, e só de ir na festa de domingo para tomar prachada, e depois o resto da semana fica completamente iludido. Entendeu? Ele se torna estável, ele quer dizer, não, a vida espiritual é no dia a dia. É externa, é internamente, em todos os níveis. Nishta. E por ficar nishta, aí ele começa a desenvolver ruchi, gosto na vida espiritual. E esse gosto, quando esse gosto aumenta, aí ele se apega mais à vida espiritual. Ele pode ainda ter os apegos materiais, mas nem o apego é maior do que o apego a Krishna, a Sakta. Então quando Krishna vê que aquele devoto é apegado a mim só, ele não está mais interessado em outras coisas, aí de Sakti, aí vem a graça de Krishna. A partir daí não depende de nossos esforços, depende de nosso Laolyanlalasamai, nosso desejo de ter amor por Krishna. Aí Krishna vem. Então, por isso que é bem diferente o processo de Bhakti do processo de se aproximar da energia material de Krishna,
que também é explicado na Bhagavad Gita. Dayate visaya punsa sangate shupajayate sangasajate kamat krodo bijaya kamat krodo kamat krodo bijayate. Aí vem, a pessoa perde a memória, porque ela está meditando na energia material. Então vamos meditar na energia espiritual. Então isso vai ser a plenitude da nossa condição. Aí é diva. Nós não vamos ter essa interpretação de ser impersonalista, que a Jiva de Brahman, a Jiva está. Não, ela está no tatasta quando ela não faz escolha. Ela não escolhe a energia material nele. Por isso que os impersonalistas, eles se livram da energia material e ficam no tatasta. Então, não é errado a realização dele, mas é uma realização parcial. Ele realiza o que ele não é. Eu não sou ego, eu sou Brahman. Mas só que este Brahman tem Shakti. Assim como Krishna, sem a Shakti, não é Brahman. Ou seja, sem Krishna, sem a Shakti, ele não é uma pessoa. Krishna só é Krishna curada. Krishna sem a sua Shakti, Vishnu sem Lakshmi, Shiva sem a Shakti, é só Shava, é Brahman, é impessoal. Então, por isso que os impersonalistas não entendem a posição do devoto. Só o Brahman que é real, a Shakti é ilusão. Não! A Shakti é tão real quanto Krishna era a sua Bhaviki. Mas nós temos que ver como essa Shakti é o brilho de Krishna, o brilho da consciência de Krishna. Mas a sombra desse brilho, aí sim que é o problema. O problema é aquilo que é a variedade, a diversidade do mundo espiritual causada pela energia espiritual de Krishna. Quando ela se reflete no mundo material, ela é invertida. E a alma, assim, aí ela faz a sua escolha errada. Então, nesse sentido, se nós vamos entender a condição de serviço devocional, mas nós não temos que querer especular sobre essa condição. Isso tem que ser aceito baseado no que as escrituras falam. Chaitanya Mahaprabhu deixa bem claro. Jivera Swarupahaya Kristena Nityadasa. A entidade viva é o servo. A entidade viva, ele está falando da Tatasta Shakti. Tá? Ele deixa bem claro. Jivera Swarupahaya, Jivera Krishnadasa. Nityadasa, ela é eternamente servo de Krishna. Não é que ela não era e vai ser. Ela é eternamente. Eterno significa foi e vai ser e é. Não existe um eterno que vai só no futuro, que nós não éramos antes. Então não é que a alma ela era Brahman, a sua natureza, originalmente ela é Brahman. No passado da alma ela é Brahman, mas no seu futuro ela pode ter. Não, é incongruente. Isso parece o conceito que nós aprendemos dentro de algumas teologias imperfeitas pelo cristianismo, que a alma ela é criada, mas ela é eterna, para o futuro só. Então, pensarmos disso, de que a alma não tinha uma relação com Krishna. Então, o ponto é isso. Quando nós falamos, ela não tinha, nós estamos usando a categoria de tempo, que não existe no plano espiritual. Então, essa é a natureza da entidade viva. E por isso que nós vemos que, por que vamos falar sobre isso? Porque aqui nós estamos falando sobre a encarnação de Nara e Narayana Rishi. Entende? Narayana é Vishnu. E Nara é uma expansão de Krishna como sua energia interna, que veio como Arjuna, um associado eterno, Parishad. Então Krishna é sempre adorado junto com os seus devotos. Por isso que se adora Nara, Narayana, essa encarnação, ela deixa bem clara essa diferença. A adoração a Krishna não é completa sem a sua energia. Por isso que nós adoramos Krishna, Radha com Krishna. Krishna não é adorado sem Radha. É dito que teve uma festa no mundo espiritual, Krishna foi lá, quando ele entrou, o porteiro falou: cadê Radha? Ela não veio. Então, Krishna, você não tem nada, você não é Krishna. Então, Krishna não é Krishna sem Radha. Krishna sem Radha é Brahman. Krishna sem sua Shakti é Brahman. Então, portanto, Narayana veio com Nara, seu devoto.
Vocês podem ver que o Srimad Bhagavatam descreve as narrativas de Bhagavan, da personalidade de Deus, mas não é apenas o Srimad Bhagavatam, não é só Bhagavan, é Bhagavata. Bhagavata em sânscrito, e na forma de criar palavras em sânscrito, quando você pega uma palavra e a primeira vogal daquela palavra ela sofre uma regra de fortalecimento chamado guna ou vriddhi, ela se fortalece, entendeu? E aí aquilo significa patronímio, significa derivado, pertencente. Então por isso que a palavra, por isso que você tem Vasudeva, que é filho de Vasudeva. Por isso que você tem Arta, você fortaleceu o Ri de Prita. Prita é o nome de Arjuna, entendeu? Significa filho de Prita, Parta. Entendeu? Aí você tem Vishnu, aí você fortalece o I, fica Ai, Vaishnava, que fica ligado a Vishnu. Entendeu? Então, da mesma forma, essa é a relação. A mesma coisa, Bhagavata, chamado de Bhagavata, esse A longo de Bhagavata significa devoto de Bhagavan, relacionado com Bhagavan, porque o que está relacionado a Krishna é mais elevado, como está dito na Escritura. Aradhanan Sarveshram Vishnu Aradhanan, de todos os tipos de adoração, a adoração de Vishnu supor. Mas Param Aradhanam, né, Krishna Tadiya Parang Aradhananam, mas superior, a adoração de Krishna. É a adoração de Krishna Tadiya. Essa palavra Tadiya é o pronome Tat, que é dele, é isto, entende? No genitivo significa dele. A adoração do dele de Krishna é mais importante que a adoração de Krishna. Aquele que é meu devoto não é meu devoto. Aquele que é o devoto de meu devoto é. Então por isso que nós vemos que nessa oração aqui, os deuses estão glorificando, não? Que o Senhor veio nessa encarnação, entende? E como Narayana junto com Nara, que é a parte, uma expansão da Suprema Personalidade de Deus como sua energia interna, como seus associados eternos, que quando Krishna veio na personalidade de Deus, ele veio como Arjuna, tá certo? Então eu acho que com isso daqui deu para nós discutirmos bem esse verso, alguma coisa aqui sobre o tema. Então eu vou agora ver se tem algum comentário. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Então gostaria primeiro de agradecer a presença. Primeiro gostaria de agradecer para Bhima Prabhu e a equipe do Templo do Rio de Janeiro, não? Do Harinama Sankirtan ISKCON, dele. E pela oportunidade de eu estar dando essa aula aqui. Para mim é uma grande honra poder falar o Srimad Bhagavatam para os devotos. Então, e também gostaria de agradecer a Bhaktinval por estar assistindo aqui esta live, né? Prabhu, Mahaprabhu Kripa, não? Haribo, Prabhu, todos os glórias de Srila Prabhupada. Também agradecer o Luiz Rocha Goulart, a Mataji Sundarangi, Devidasi, Haribo, Bodhana Tattva Prabhu, também, obrigado pela presença. Já agradeci ao Parabioma, né? Acho que o Parabioma que está aqui como Harinama Sankirtan, tá? Então vamos ver quem mais. Bhakta Cleo, obrigado pela participação, tá? Bodha Tattva, tá? Então já agradeci a presença de quem está aqui no chat. Agora vamos ver as perguntas que surgiram. As observações. Então aqui. Tá. Aqui. Alguém em nome do Templo do Rio de Janeiro, talvez seja para Bhima Prabhu. Você comentou que quando Krishna se condiciona à energia material, ele se torna Vishnu. Não, eu não falei isso. Bem, tudo bem. Como assim? Krishna se condiciona a Maya, aí o conceito Maya. Não. Eu não estava dizendo isso, eu estava dizendo que os impersonalistas falam isso. Tá? Eu estava dizendo bem claro que quando Maya condiciona o macrocosmo, aí é Vishnu. Por isso que o impersonalista diz que o Brahman é real.
Jagatmita, a energia dele é ilusória. Ishvara Jiva Naparaha, que não há diferença entre Jiva e Ishvara, e Deus. Porque ambos são upadis, são imposições ao Brahman. O Brahman é puro, mas quando vem a influência de Maya, ela cria o conceito de individualidade. E a individualidade no microcosmo é a Jiva. E a individualidade no macrocosmo é Jiva, é Ishvara. Então ele considera que a alma ela não é Jiva e nem Ishvara. O Brahman não é Jiva nem Ishvara. Isso é Maya que faz nós pensarmos que o Brahman é Deus, é Jiva. Então Jiva, para os impersonalistas, é isso mesmo que você colocou aqui. Não é eu comento. Não é minha opinião. Eu apenas eu trouxe o que os impersonalistas pensam. Como que isso é tolice. Depois eu expliquei como isso não é possível. Krishna não pode ser condicionado pela sua energia material. Os impersonalistas e materialistas pensam assim. Por exemplo, hoje, se o dia está nublado, você vai lá fora e olha para o céu, você não consegue ver o sol. Por quê? A pessoa pode me responder, porque ele está coberto pelas nuvens. Não, o sol não está coberto pelas nuvens. Nós estamos cobertos pelas nuvens. A nossa visão do sol que está encoberta pelo sol. Então, da mesma forma, Maya, a energia de Krishna. Daivihesha gunamai, mama Maya durachaya, yayeman ye prapadyante, mayametan tarantite. Essa energia material constituída dos gunas é minha energia, mama Maya. Daiviguna, ela é constituída dos gunas. Daivihesha gunamai, mama Maya, e ela é insuperável. Nós não podemos superar, mas aquele que reina em mim pode superar. Então Maya nunca vai poder cobrir. Como que você me diz que o sol está coberto pelas nuvens? Que absurdo! Disparate! Não! Como que a nuvem, que ela é produzida do sol, quando o sol evapora as águas dos oceanos, dos rios, e essa água evaporada forma as nuvens, como que a criação do sol vai encobrir o sol? Não, nós estamos encobertos. Então Maya faz nós pensarmos que Vishnu se tornou Ishvara só para criar o mundo material, mas na verdade a condição dele, a personalidade dele é tão ilusória como a nossa personalidade. Então esse argumento era, por isso que alguns filósofos, não foi nem os Vaishnavas que começaram a falar sobre isso. Havia um filósofo vedantista, Bhaskaracharya, ele que desenvolveu essa terminologia para os seguidores do Advaita, de Mayavadis. Porque ele diz que, por que é Mayavadi? Porque diz que tudo que existe, tudo que podemos constatar, tudo que se aparece, todo fenômeno é criado por Maya. Ou seja, Maya se torna mais poderosa que Krishna. Por quê? A personalidade é considerada algo limitado, inferior, e Deus é infinito, ele não pode ter uma personalidade. Dá o exemplo de, a palavra personalidade vem do termo grego persona, que era aquela máscara do teatro grego, não, que tinha o cara sorrindo, o cara triste, então isso é persona. Então o personagem no teatro, ele usava o persona, aquela personagem. Então, da mesma forma, Deus é infinito, ele é ilimitado e, portanto, ele não pode ser limitado a nenhuma persona, Então, por quê? Por experimentar personalidade limitada, esquecemos que este mundo é um reflexo de uma dimensão inferior, de uma realidade arquetípica. De acordo com a filosofia do Nyaya mesmo, né? É ilógico você pensar que, acho que é o Sankhya que traz essa argumentação. Se o mundo material é um efeito do Brahman, do mundo espiritual, como que o efeito tem algo que não existe na causa? É ilógico. Então significa que o efeito é mais perfeito do que aquilo que o causa? Não. Então,
Então, tudo que existe neste mundo material, todos os conceitos, aqui existe de uma forma pervertida. Então tem que tirar a perversão da dualidade do mundo material que prende no tempo e no espaço, de uma realidade arquetípica. Isso também, no Ocidente, foi apresentado por um filósofo grego, Platão, quando ele fala sobre a questão do mundo das ideias. E esse mundo material é a sombra desse mundo ideal. Então isso é a influência da filosofia Vaishnava, de alguma forma. Não sei como chegou a Platão, se não for através de alguns outros mestres, mas é essa visão. Então, corretamente, Prabhu, realmente é uma disparate dizer que Vishnu se condiciona pela energia material. Mas essa é a visão que a filosofia impersonalista, por isso que chamamos o personalismo de Mayavada, aqueles que pregam que Maya é superior, porque ela condiciona Deus. Então tá certo, isso é errado, tá claro? Obrigado por trazer essa colocação. Tá? Como você falou, esse é o conceito Mayavada. Tá? Que Maya criou tudo. Ela criou nossa natureza. Ela criou a Diva, a ilusão no microcosmo, e ela criou Ishvara, a ilusão no macrocosmo, que está em cima, que está embaixo. E a Tapinde, a Brahmande. Então essa é a contaminação, ou melhor, a limitação, os limites da filosofia Advaita explicar a realidade. Ela explica uma parte da realidade. E quando esta parte é a última, aí é a contaminação. Tá? Como o Prabhupada fala, entender que nós não somos o corpo, que somos Brahman, não é errado. Mas isso não é conhecimento último, o primeiro passo na realização. Porque sem entender isso, você fica apegado ao mundo material. E o sintoma dessa realização é que você se desapega. Tá claro? Então vamos ver agora se tem alguma outra pergunta. Deve ser para a Bioma, de novo, né? Por que então no Gita Shri Krishna diz que além da energia material externa estão as entidades vivas que sua energia interna é indestrutível e eterna? Sim, como eu coloquei. Por natureza nós somos eternos. A nossa base é a eternidade. A nossa base é a viaya, é a indestrutibilidade. Por isso nós também somos Brahman. Porque o Brahman é aquilo que é. Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha. Os sábios, estudando a natureza de Brahma, concluíram que não há continuidade para o inexistente e não há cessação para o existente. Aquilo que é, sempre foi, vai sempre ser e sempre será. Então, portanto, nós sendo energia, parte da energia espiritual de Krishna, que é colocado claramente, não só no Bhagavad Gita, como também no Vishnu Purana, deixa bem claro a condição dessa entidade viva, que é a energia espiritual de Krishna. Lá não fala no Bhagavad Gita que é energia interna. Não fala que é energia interna. É essa energia espiritual que tem essas duas divisões. A sua parte interna e a parte externa. Essa parte externa, ela exerce o livre-arbítrio e pode se desconectar da energia interna e se conectar com a energia externa. Mas, por natureza, a Tatastha Shakti é da parte interna, porque ela é eterna. Tá? Então, portanto, não devemos confundir o ego que a entidade viva adquire quando se associa com a energia material do seu Swarupa, da sua identidade espiritual, que só se manifesta, ela só na associação da energia interna de Krishna. Então é assim. Então a entidade viva, ela é eterna, mas ela tem também a natureza de ter consciência e ter Ananda. E Ananda só vem com raça. Então ela é inerente dela o relacionamento com Krishna. Mas esse relacionamento só se manifesta com a energia interna. E aí, essa natureza desse relacionamento que causa raça, que causa bhava, emoção, sentimentos, sobre a influência material, aí é pervertido na forma do ego. Então, em vez de Krishna ser o objeto da raça, nós queremos que nós sejamos o objeto de raça, nós sejamos o desfrutador. Então, portanto, raça, quando entendemos que Krishna é o Purusha e nós somos a Shakti, o Purusha é aquele que tem a vontade.
A Shakti é aquilo que satisfaz a vontade. Por isso que temos o ditado famoso de que querer ou vontade é poder. Só Krishna tem o poder de satisfazer todos os seus quereres. Só Krishna tem a condição de satisfazer toda a sua vontade, porque ele é o Senhor do poder, da Shakti. Agora, nós não temos poder, nós somos poder. Nós não temos Shakti, nós temos Shakti e somos a Shakti de Krishna. Agora, se nós, Maya faz a gente entender. Então existe esse momento ali que você está lá no meio do muro. Radharani ou Maya? Radharani ou Maya? Aí, nesse momento, você é Tatasta. Você é Brahman. Que os impersonalistas dizem que essa é a condição natural. Porque o impersonalista ele confundiu a energia material, ele categorizou a energia material e espiritual no mesmo plano, ilusão. Então, pode ser que esse termo de que a alma é eternamente iludida ou condicionada pode parecer um pouco assim, meio confundir um pouquinho, mas ser condicionada, ser iludido, depende. Por quê? Ser condicionado pela realidade ou ser condicionado pela ilusão. Quando nós somos influência. Então, por isso que é dito que somos almas eternamente condicionados. Se a gente não quer ser condicionado, a gente fica tatasta. Então, por isso que é dito que a origem da jiva é o tatasta. Porque é do tatasta que ela faz opção e sai dessa condição e manifesta. Mas ela, agora, se ela tem a natureza eterna de fazer a opção de servir a Krishna, como nós podemos dizer que a origem dela é do Brahman, ela não tinha uma relação com Krishna e depois ela vai ter. Isso é filosofia cristã, é teológica de que a alma ela não é, ela é criada. Eternidade não é só numa direção, é nas duas direções. É antes e depois. Tá certo? Então vamos colocar aqui agora mais alguma outra coisa. Aí diz que são sua energia interna, a sua energia interna indestrutível, tá? A Brahmasmi. Certo? Quando estás falando que a entidade viva é energia interna, não está se referindo apenas ao fator Brahman. O fator Brahman é comum a tudo que é. A energia material também é Brahman. Às vezes no Bhagavad Gita, quando se refere a Maya, a energia material, chama ela de Brahman. Porque a energia material, ela, apesar dela que a sua manifestação ser temporária, ilusória, a manifestação de Maya é ilusão não porque não existe, ela existe, é concreta, mas ela não permanece. Então, o que não permanece, o que tem um começo e tem um fim, não é o ser, não é Brahman. Tá? É o estar. Por isso que a filosofia impersonalista atrai as pessoas do budismo, que ele diz que não existe o ser, o que existe é o anátomo, o não ser, o que existe apenas são os agregados dos elementos materiais, que também eles não são tátua, eles não são realidades concretas, eles são gatua, eles estão só em transformação. Então, o budismo ele lembra muito o filósofo grego chamado Heráclito, que tudo está em transformação, da onde a filosofia ateísta, materialista foi adotar a ideia como o marxismo, etc., que baseado nesse fato de tudo transformação, então tudo é história, tudo está em acontecer, tudo está em processo, está tudo não existe realidade, existe processo. Isso significa Maya, Prakriti é aquele que está sempre em transformação. No mundo espiritual não há transformação, lá é tudo perene, é tudo eterno, no tempo e no espaço. Algo que a nossa mente não pode processar, porque a nossa mente só pode processar, considerar a categoria do tempo e do espaço. A nossa mente só pode processar aquilo que está em transformação, aquilo que é Prakriti, porque ela é o elemento da Prakriti. Se ela é o elemento da Prakriti, ela só pode entender aquilo que está na Prakriti. Ela não pode entender aquilo
sobre a natureza da energia espiritual. Então, por isso que o yoga é purificar a mente das influências dos gunas, de prakriti, e nos situar na condição de samadhi, em comunhão com a energia espiritual. Aí, em comunhão com a energia espiritual, quando nós purificamos, aí nós temos a capacidade de pensar espiritualmente, além do tempo e do espaço, além da mente dual. Tá claro? Então, portanto, a Aham Brahmasmi é a realização de Brahman, de que eu sou eterno, nada mais. E, portanto, isso que é eterno não é o corpo, não é a mente, mas sim é o ser espiritual. Essa é a natureza da diva. Por isso que a base, por isso que está dito, a origem da diva é Tatasta, é o Brahman. Mas isso é o estado, é o mínimo denominador dela. Ela ainda também partilha da natureza de, não só de Sandhini, de existência, mas também de consciência, de conhecimento, e também da natureza de Ladini, de conhecimento. Então, é por isso que o mestre espiritual é o representante da Samvit e da Ladini Shakti. Samvit, como de Paramatma, ele nos salva. E Prabhupada fala que quando o devoto puro desenvolve amor puro por Krishna, Paramatma sai do coração e entra Govinda, que é o mestre espiritual, o mundo espiritual. Então, portanto, o mestre espiritual, ele é o representante ambos de Paramatma para nos guiar, para nos levar ao mundo espiritual, para nos iluminar, e depois o representante de Shrimati Radharani para nos dar a nossa devoção. Portanto, o mestre espiritual, ele é responsável tanto do aspecto do nosso sadhana de vide, nos purificando, e como nosso aspecto de raga, para que nós possamos nos atrair e seguir o passo dos associados eternos que representam a energia de Ladini, porque eles são os princípios arquétipos dos bhavas e de raça. Para nós sairmos apenas do Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, você, certamente, os impressionistas adoram isso, é Brahma, eles falam assim, Brahmananda, a bem-aventurança de estar no Brahma. Então, este Ananda, na verdade, é apenas o prazer de não estar sofrendo, o prazer de não estar influenciado pela energia material. Vou dar um exemplo. Se você está com um problema no dedo, assim, que você bateu o dedo com o martelo e dói, mas quando você parou de bater, a dor passa. Então, para o impersonalista, Ananda é não estar martelando o dedo. Isso não é prazer, é não sofrimento. Então, o Brahma Ananda, a realização de realizar o Brahman, é de situar-se numa condição além das dualidades. Então, comparado com estar sofrendo, é bem-aventurança. Então, tá certo? Então vamos lá. Agora, Mahaprabhu Kripa fala esse assunto sobre a condição da diva, sempre gera polêmica, embora o sétimo canto do Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, explicando a queda de Vijaya Vijaya, afirma que, a não ser para servir o Senhor Supremo, ninguém cai em Vaikuntha. Sim! Vijaya e Vijaya não são divas, são parte da energia interna de Krishna. Eles nunca caem, eles só vêm ao mundo material para servir a Krishna. Não vamos comparar isso com nós, tá? É diferente da condição do associado eterno. O associado eterno de Krishna nunca vem no mundo material por exercer o livre-arbítrio de querer ser independente. Eles nunca, os associados, os parishadas, associados eternos de Krishna, não exerce esse livre-arbítrio. Ele exerce o livre-arbítrio de servir a Krishna dessa forma, daquela forma, mas nem passa na mente dele se afastar de Krishna. Então, Jaya Vijaya, é interessante que eles puderam escolher como que eles viessem. Eles escolheram, só viriam a esse mundo material se associando com Krishna. E para que essa associação de Krishna fosse mais rápida, eles aceitaram até vir como demônios. Mas, na associação de Krishna, então, na verdade, ele não cai. Um devoto puro, como Shiva me explica, Narayanat parat sarve nakutatana bidhyati
Swarga apavarga narakeshu apitulya samadarshinaha. Ó, Devi, Shiva está falando para Parvati. Esse é o caráter de um devoto de Krishna, que está se referindo à história de Chitraketu, né? Quando ele ofende, aparentemente, né? Shiva, e ele foi amaldiçoado para se tornar um demônio. Esse é o caráter de um devoto. Não importa se ele está Swarga, no paraíso, Apavarga, liberado, Narakeshu, ou no inferno. Para eles é a mesma coisa. Porque ele não tem mais nada na cabeça, ele não tem mais nada na mente, ele não se servir a Krishna. Então, se ele está servindo a Krishna, liberação não é a meta. Ir para o paraíso pode ser o inferno. Porque é melhor estar no inferno servindo a Krishna do que estar no paraíso esquecendo de Krishna e desfrutando do mundo material. Então, portanto, para um devoto, porque o devoto vive em Krishna Loka, ele vive com Krishna. E Vrindavana não é um lugar físico que você vai, vou sair num foguete, pela estratosfera, entrar da Via Láctea, aí eu lá cheguei lá e vai. Não, não é um lugar, é um estado de consciência, como foi dito em Chaitanya Mahaprabhu. Onde você está é Vrindavana, se referindo a Chaitanya Mahaprabhu. Onde a nossa consciência. Então, Vrindavana é um estado, por isso que nós temos, na linha de Chaitanya Mahaprabhu, o conceito de Jiva Mukta, liberado em vida. Liberado em vida, você ainda está aqui, mas você desenvolveu consciência de Krishna, e Krishna está sempre na sua consciência, e quando Krishna está, o mundo espiritual está também. Então o devoto vive, por isso é dito que o devoto puro, ele é um tipo de bipolar, ele é um bipolar. Ele está no mundo material e está no mundo espiritual ao mesmo tempo. Então, às vezes ele entra, quando ele entra em êxtase, ele está lá com Krishna, e aí ele sai. Aí ele está aqui para servir a Krishna, tá certo? Então, na verdade, corretamente, muito bem colocado para Mahaprabhu Kripa, que ninguém cai do mundo espiritual. Mas a entidade viva, ela tem esse livre-arbítrio de poder vir aqui, Srila Prabhupada fala. Tá? Então, Bodhana Tattva Prabhu fala, embora tenham Krishna, por que mesmo na Índia a maioria das pessoas não são Vaishnavas? Livre-arbítrio. Krishna, ele dá opção. E aí Atamam Prapayante. Krishna, ele se manifesta de acordo com o que você quer. Então, se você quer se afastar de Krishna, Krishna deixa você acreditar em Maya. Krishna, ele não vai. Krishna, ele quer que você, por si mesmo, realize a roubada que você fez em usar mal o seu livre-arbítrio e não se tornar um Vaishnava. Então, por isso que nós não podemos, o movimento da consciência de Cristo não é para destruir o mundo material, lutar, por exemplo, às vezes tem devotos que ficam lutando contra Maya, contra isso, contra essa linha política. Isso não é a nossa função. A função é trazer Krishna para que as pessoas possam ver a diferença entre a ilusão desse mundo e a consciência de Krishna. E optar. E assim, com o uso correto, dessa vez, do livre-arbítrio, a pessoa possa voltar ao mundo espiritual. O amor é baseado em livre-arbítrio. Ninguém pode ser obrigado. Eu não posso chegar na cabeça da pessoa com um revólver e obrigar ela a me amar. Porque eu tirei o livre-arbítrio. Então o mundo material é a opção de não amar Krishna, que você vai não aceitar e aceitar Krishna. Isso é a condição que nós podemos resgatar o nosso amor por Krishna. Tá claro? Então vamos ver a próxima pergunta. Aqui, ó. Aqui. Bodhisattva falou, né? Mesma mãe, elas não são Vaishnavas porque Krishna mesmo. Olha, dá uma olhada, Krishna mandou Buda, e Buda veio para um propósito de melhorar, tirar os rituais védicos da mão dos demônios, mas assim pregou a filosofia impersonalista e é atraente. Todos os ateus adoram o budismo. Ele trouxe Shankaracharya para os impersonalistas, apesar da filosofia impessoal não foi trazida apenas, havia antes, mas há uma encarnação de Krishna, Dattatreya, que também já pregava a filosofia Advaita. Então, portanto, é a opção do mundo material, tem as opções para nós podermos optar, tá? Então vamos lá.
Agora a pergunta do Marcelo Magalhães. Se os impersonalistas acreditam que são Deus, então eles não acreditam em livre-arbítrio? É contraditório. Por quê? Só Krishna tem o livre-arbítrio. Porque Krishna tem a vontade, ele tem o desejo e ele tem a Shakti para satisfazer. Mas os impersonalistas, meramente, conceitualmente, realizar que eu sou Deus, mas eu não tenho a Shakti. Por isso que eles consideram que a Shakti é ilusão. Para poder mostrar por que eles não têm a Shakti para exercer seu livre-arbítrio. Então, portanto, a questão de livre-arbítrio não se apresenta para o impersonalista. Porque eles não acreditam na individualidade. Então, por que vai haver livre-arbítrio se eu sou tudo? O devoto tem livre-arbítrio e, portanto, Krishna encarna para o devoto. Shankaracharya, no seu comentário sobre os versos finais do capítulo 12 da Bhagavad Gita, ele faz um argumento assim, dizendo que os devotos, que Krishna veio só para os devotos, porque os devotos são inferiores. Eles precisam acreditar em Deus para serem salvos. Enquanto que os Brahmavadis, eles são iluminados e eles não precisam de Deus, porque eles já são Deus. Então, se eles já são Deus, para que usar o livre-arbítrio? Para como as pessoas neste mundo usam. Eles já são Deus. Então isso é muito perigoso, porque essa filosofia Mayavadi, ela pode ser usada por quem não tem a realização de Brahman, mas é só de uma maneira assim conceitual, entende? É tudo dele, eu sou ele, e aí ela vai justificar qualquer coisa, mesmo a imoralidade. Então, essas pseudo-encarnações de Deus, mesmo alguns Vaishnavas que tem a contaminação impersonalista, ele já começa a pensar, ele fica além, ele fica acima de qualquer moral, porque Krishna, Deus, está acima do bem e do mal. Aí ele começa, eles são imorais, tem relacionamento com os discípulos, com as discípulas, porque Deus, como uma pseudo-encarnação de Deus, na época que Prabhupada tinha um rapazinho que ele era considerado uma encarnação, e parece que Maharaji, ele estava numa praia nos Estados Unidos, ele jogou uma garrafa de Coca-Cola no mar, aí falou, e os discípulos, ninguém pode entender a natureza transcendental das minhas atividades de jogar uma Coca-Cola no mar. Filosofia impersonalista ou seja, desviante, entendeu? É muito perigoso a filosofia impersonalista quando ela é a meta. A realização dos impersonalistas não é errado, é o primeiro passo, como Prabhupada falou. Entender que eu não sou o corpo, eu sou Brahman, eu sou energia de Krishna, que Krishna é tudo, é o primeiro passo. O problema do impersonalismo é essa ser a meta. Aí é o problema, tá claro? Então eu acho que com isso aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação. Hoje passamos um pouco do horário, né? Mas tudo bem. Então, até a próxima oportunidade. Hare Krishna. Muita paz.